Eu ignorei minha noiva depois que ela pediu um relacionamento aberto antes do casamento. Reescrevi isso algumas vezes na tentativa de resumir, mas nossa história remonta desde que éramos crianças. Estou procurando algum conselho sobre o que fazer quando chegar em casa em 2 dias. Obviamente, estou mudando todos os nomes. Peço desculpas pelo comprimento deste texto. Jean e eu éramos amigos desde crianças. Nossos pais eram amigos de longa data. Crescemos juntos e começamos a namorar na adolescência. Era quase como se nossas famílias esperassem isso de nós. Eles tinham mais planos para nós do que nós mesmos. Quando fui fazer meu mestrado, tive que me mudar para outra cidade, enquanto Jean ficou na nossa cidade natal trabalhando em seu curso de enfermagem. Depois de um ano de relacionamento à distância, decidimos permanecer amigos e não deixar a pressão do nosso relacionamento nos controlar. Continuamos melhores amigos e ambos namoramos outras pessoas. Era estranho porque sempre soubemos que isso era temporário e que acabaríamos voltando a ficar juntos em algum momento. Me formei e permaneci na cidade onde fiz meu mestrado, começando a trabalhar na minha área. Esperei uma transferência de volta para minha cidade natal e, quando consegui, fiquei muito feliz. Jean estava em um relacionamento de longo prazo, e ele era um cara legal, mas sempre tive a sensação de que ele estava desconfiado da nossa amizade. Eu entendi a vibração e me afastei por respeito, embora Jean e eu ainda conversássemos várias vezes ao ano. Meu chefe e mentor, que chamarei de Paul, de 44 anos, era um ótimo cara e nos tornamos bons amigos. Ele me ensinou o caminho das pedras e um dia desceu da Torre de Marfim e quis conversar. Ele explicou que havia uma posição aberta em uma cidade estrangeira por 2 anos e que seria anunciada em breve. Ele explicou a posição e, embora o salário não fosse enorme, todas as despesas, como aluguel, hotel e despesas relacionadas a viagens, seriam cobertas. Basicamente, eu estaria baseado em Tóquio e teria que viajar uma vez por ano. Enquanto visitava outras cidades asiáticas por alguns dias aqui e ali, pensei sobre a oferta, conversei com meus amigos e pais. Paul disse que era uma posição ingrata, mas seria uma grande oportunidade para me provar e subir na carreira. Pensei, por que não? Eu poderia economizar a maior parte do meu salário e ganhar uma experiência valiosa. Paul disse que falaria com o velho e, se eu quisesse, ele me recomendaria. Ele explicou que fez algo semelhante anos atrás e isso ajudou sua carreira. Então eu fui. O primeiro ano foi horrível, acostumando-me com a cultura e as regras sociais, não apenas no Japão, mas nos outros países que eu visitava a trabalho. Uma coisa que me surpreendeu foi como as mulheres eram acessíveis em todos os lugares que eu ia. Elas adoravam estrangeiros. Tive a oportunidade de experimentar as delícias do Oriente. Essas não eram mulheres do terceiro mundo. A maioria era altamente educada. Tive muitos relacionamentos casuais e disse claramente a todas elas que não estava interessado em algo a longo prazo ou casamento, pois estava lá temporariamente. Acabei ficando mais 2 anos. Paul visitava várias vezes ao ano, de férias ou para supervisionar algum trabalho, e admito que tivemos alguns momentos divertidos em algumas cidades como Angeles City, nas Filipinas, e algumas outras. O contrato terminou e voltei para casa. Dei um bom pagamento inicial em uma casa nos arredores da cidade. Depois de viver em uma cidade de 37 milhões de pessoas, eu precisava de espaço. Estava em casa há 1 mês, enquanto visitava meus pais. Jean estava lá. Ela e o outro cara haviam terminado há 1 ano, e começamos a conversar mais seriamente, mesmo tendo sempre mantido contato ao longo dos anos. Começamos a namorar novamente. Eu evitava ter relações sexuais, por mais que quisesse, porque estava realmente com medo do que poderia acontecer. Eu havia desenvolvido um vício em ter vários parceiros enquanto estava na Ásia, e estava tentando controlar o desejo antes que Jean e eu ficássemos sérios. Quero dizer, todos, incluindo Jean, sabiam que eu namorava, mas nas redes sociais havia fotos infrequentes, de mim e diferentes mulheres. Minha mãe me chamou de cafajeste algumas vezes, e para ser sincero, isso doeu um pouco. É agora que as coisas começam a desmoronar. Jean e eu dormimos juntos, e por falta de uma palavra melhor, ela ficou muito surpresa. Ela disse que eu estava diferente e nunca havia sido assim antes. Ela quis dizer que eu tinha ganhado muita experiência, para colocar de forma gentil. Ela me fez algumas perguntas e admito que dei respostas parciais. Não contei a ela o número exato porque, mesmo se fosse dividido por 3, ainda seria assustador. Eu não tinha dúvidas de que estava e poderia ser fiel a ela, mas a semente que plantei inadvertidamente na mente dela naquela noite criaria sérios problemas mais tarde. Agora, é claro, nossas famílias estavam encantadas que estávamos juntos. Sempre deveria ser assim. Estávamos indo muito bem. Depois de falar com os pais dela, eu a pedi em casamento. Ela se mudou para minha casa e tudo estava ótimo. Havia alguns sinais de alerta, como perguntar se eu estava feliz com ela. Avançando para dezembro de 2019, o casamento estava planejado para junho de 2020. Todos sabemos como foi 2020, não é? O Natal foi ótimo e, perto do Ano Novo, tivemos o primeiro DD. Eu estava sentado trabalhando no PC e Jean e sua prima Tami, 32 anos, estavam olhando algumas coisas do casamento. Também conheço Tami desde que éramos crianças e nos damos bem. Jean perguntou se podíamos conversar e Tami foi para a sala de estar e sentou-se no sofá. Fui me sentar à mesa para conversar com Janeiro. Ela começou dizendo para eu não interromper ou surtar que queria falar sobre algo. Ela então explicou nossa diferença no quarto e disse que acreditava que eu não estaria satisfeito com ela e, eventualmente, a trairia. Ela não queria que nossos futuros filhos e nosso relacionamento fossem arruinados se eu
fosse infiel. Então, lá estava eu, pensando, ótimo, estou prestes a ser dispensado. E quando eu achava que as coisas não podiam piorar, ouço o cara do infomercial na minha cabeça dizendo, mas espere, tem mais, tem mais. Jen me perguntou se eu estava disposto a abrir o relacionamento para que ela pudesse ganhar mais experiência e se sentir menos insegura. Ela afirmou que eu não deveria me preocupar, pois eu era o único homem que ela amava e por isso nenhum de seus relacionamentos anteriores havia levado ao casamento. Concordei com ela nesse ponto, pois senti o mesmo. Agora, claro, pensei que isso era uma piada e que ela não estava falando sério. Isso realmente não podia estar acontecendo, certo? Como isso foi há 1 ano e meio, vou tentar lembrar os pontos principais. Ela disse que só ficaria com pessoas aleatórias e nunca com alguém que conhecêssemos ou com quem trabalhássemos. Não aconteceria com a mesma pessoa 2 vezes e não haveria conexão emocional. Eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Quando percebi que ela não estava brincando, perdi o fôlego. Não pensei que fosse possível que um coração pulasse uma batida e saltasse para a garganta. Não sou uma pessoa raivosa ou violenta, mas agora estou gritando. Estou começando a entender por que Tammy ficou por perto. Gritei, Tammy, você a incentivou a fazer isso? Tammy disse que estava lá apenas para apoiar Janeiro ao muito obrigado. Então, Jan disse que eu era livre para fazer o que quisesse, sob as mesmas regras. Eu disse não. Estava tão irritado naquele momento e, até escrevendo isso agora, estou furioso. Então, disse que não queria encontros de uma noite, só queria uma pessoa. Ela perguntou quem. Eu olhei para Tammy, fixei os olhos nela e disse que queria transar com Tammy. Agora, isso fez Jan reagir, e Tammy não esperava isso. Ela ficou um pouco vermelha no rosto e desconfortável. Jan disse que não, que ela era família e alguém que ambos conhecíamos, e que era nojento da minha parte até mesmo sugerir isso. Agora eu estava totalmente no mundo bizarro, perguntando-me de onde diabos isso tinha vindo. Discutimos de um lado para o outro por um tempo, e eu disse a ela que, se ela fizesse isso, o relacionamento acabaria. Eu estava totalmente contra isso e disse que a amava e que poderíamos superar tudo juntos, mas não isso. Saí furioso, peguei meu travesseiro e fui para o quarto de hóspedes. Eu podia ouvi-las lá embaixo por um tempo, mas não conseguia ouvir o que estavam dizendo. Teria sido uma piada hilária se não tivesse durado 1 hora de conversa. Não dormi a noite toda e fui um zumbi no trabalho no dia seguinte. Jan começou 2 semanas de turno noturno naquele dia, então, pelo menos, não estaríamos em casa juntos durante esse tempo, e ambos poderíamos esfriar a cabeça e revisitar isso mais tarde. O jantar estaria na geladeira para mim todos os dias com um bilhete "Eu te amo". Ela mandava mensagens com frequência, mas eu mantinha minhas respostas curtas. Na noite de quinta-feira da semana seguinte de seu turno noturno, fui ao PC para trabalhar em alguns arquivos e notei uma notificação de e-mail na conta dela. Era uma reserva de hotel para um bom hotel que fica perto do meu escritório. Conheço bem esse hotel, pois vou com frequência com colegas de trabalho. Estou pensando que ela deveria estar trabalhando, mas talvez queira se desculpar e me levar para uma noite fora. Na manhã seguinte, estou esperando uma mensagem ou chamada dela para me convidar, mas ela só pergunta como foi o meu dia. Então ela diz que está tão feliz que só tem que trabalhar mais uma noite no turno noturno. Como ela tem mais uma noite de trabalho com uma reserva de hotel? Fiquei mal, estressado no escritório. Comecei a procurar em alguns sites de namoro, especialmente perfis sem fotos. Não consigo encontrar nada. Paul aparece e pergunta se quer almoçar e vê que estou um desastre. Ele pergunta o que está acontecendo e eu conto tudo para ele. Ele sempre apoiou meu relacionamento com Janeiro. Ele sugere irmos almoçar no restaurante do hotel e eu grito não, não naquele lugar. Ele não sabia dessa parte. Acabamos indo almoçar, mas eu estava enjoado. Não consegui comer, nem beber. Ele diz que eu não posso trabalhar assim e que posso tirar a licença que precisar. Paga e não paga, se necessário. Disse a ele que não posso mais ficar na minha casa. Não consigo vê-la e uma parte de mim quer acreditar que não é verdade. Corri para casa. Coloquei minhas coisas no carro o máximo que pude e voltei para o escritório. Paul disse, vamos fazer uma tocaia no hotel e esperar ela fazer o check-in. Eu não sou um detetive ou algo assim. Sou mais como um inspetor Clouseau. Estava realmente resistindo a isso, mas precisava saber a verdade. Então nos acomodamos no bar do lounge e comecei a beber enquanto esperava, ainda esperançoso de que isso não fosse real. Por volta das 6h30, Paul me deu um tapinha no ombro e lá estava ela na recepção. Não estava de uniforme. Queria estrangulá-la, gritar, cuspir, chorar. Não sabia o que fazer. Esperamos 10 minutos depois que ela entrou no elevador e Paul e eu fomos para a recepção. Pedi à recepção para me transferir para o quarto de Jan. Assim que ela atendeu, comecei a gritar no telefone. Ela parecia confusa. Jan, eu te disse que se você fizesse isso, nosso relacionamento acabaria. Estou terminando tudo. O casamento acabou e desliguei o telefone e saí de lá. Agora, para onde ir? Voltei para a casa de Paul e meu telefone começou a piscar sem parar. A única pessoa que liguei foi meu pai e expliquei em termos mais suaves o que havia acontecido e que eu precisava sair da cidade por um tempo. Não foi uma discussão e me sinto mal pela forma como falei com meu velho. O telefone não parou de tocar por 2 dias. Todo mundo me ligou e eu não atendi. Não sabia o que fazer. A única maneira de explicar como me sentia era como se estivesse andando debaixo d'água. Paul mencionou algumas questões financeiras que eu deveria resolver para me proteger. Eu nem estava pensando nisso. A casa, os empréstimos para o casamento, o carro. Mantínhamos contas separadas.
uma para o casamento e uma para as contas da casa. Eu não me importava. No dia seguinte, enviei um e-mail para Jean dizendo que este seria nosso último contato, que eu estava deixando a cidade por um tempo e que o casamento e tudo mais estava cancelado. Liguei de volta para meu pai e conversei longamente com ele. Embora ele estivesse arrasado, ele entendeu. Eu precisava de tempo e espaço. Ele disse que ainda esperava que pudéssemos resolver as coisas. 10 dias depois, embarquei em um avião e viajei para Bali. Não respondi a nenhuma das mensagens ou e-mails dela ou de ninguém. Não sei se ela deixou o hotel naquela noite ou ficou. Não me importava. Eventualmente, cheguei a Bali e mergulhei na bebida pelo próximo mês e fiquei offline, exceto para meu pai e trabalho. Não me importava nem se fosse demitido. Gostaria de dizer que aproveitei, mas na maioria das vezes estava apenas bêbado. Senti muita raiva, vergonha e ódio sobre como as coisas aconteceram. Mantive contato com Paul sobre minha licença e, depois de 3 semanas, ele perguntou se eu poderia voltar a Tóquio para cuidar de algumas coisas. Falamos sobre o novo vírus global e mencionei voltar ao Canadá para resolver as coisas lá, pois estava ouvindo rumores de possíveis lockdowns. Cheguei a Tóquio em 1º de março e foi bom voltar ao trabalho, mesmo que fosse pouco. Depois de ouvir que os lockdowns estavam chegando, Paul mencionou que eu deveria voltar para o Canadá, mas eu disse que em maio, que seriam apenas 30 ou 60 dias e eu precisava de tempo para planejar meu próximo passo. 30 a 60 dias. Que se foda. Acabei ficando no Japão por mais um ano antes de ser vacinado, mas a essa altura eu realmente não queria voltar para casa. Minha casa estava alugada e eu estava conversando com a família, mas recusava qualquer informação sobre janeiro. No dia 21 de setembro, recebi a notícia de que meu pai teve um ataque cardíaco e estava bem, mas precisaria de uma cirurgia de ponte de safena tripla. Esta cirurgia é séria. Não tão séria quanto há 40 anos, mas eu ainda queria vê-lo, só por precaução. Sei que, quando voltar para casa, vai virar um show de horrores e eu realmente não quero isso. Só quero ver meus pais e agradecer a Paul por tudo que ele fez por mim, mesmo sendo tão egoísta. Mas sei que vou ter que vê-la e não tenho ideia de como vou me sentir ou pensar. Sinto muito pela extensão disso. Mesmo assim, deixei muita coisa de fora. Qualquer conselho, dica ou insulto seria agradecido. Estou voando em 4 horas e aterrissarei em cerca de 24 horas. Atualização 1. Após o desembarque, fui ver meu pai. Ele está com boa aparência e até ansioso pela cirurgia. Minha mãe está bem, mas obviamente escondendo a preocupação. Passei quase as primeiras 24 horas ao lado dele e acho que conversamos sobre tudo, menos assuntos pesados, para não estressá-lo. Disse a ele que estou aqui para apoiá-lo, mas estou usando esta viagem para reorganizar minha vida, fechar algumas portas e abrir outras novas. Já nos aprofundamos um pouco nisso. Conversamos sobre meu pai, trabalho e ele me perguntou se eu tive algum contato com Jean, ao que respondi que não. Ele então me informou que o chefe quer me ver, mas considerando a situação do meu pai, isso pode esperar. Eu sei que estou encrencado e digo que é melhor resolver logo isso. Tenho uma lista de coisas que preciso realizar este mês e é melhor começar a arriscá-las. Encontrar Jean é uma delas. Entrei no escritório pela primeira vez em o que parece ser uma eternidade. Muitas caras ausentes, algumas novas e os suspeitos de sempre. Algumas pessoas acenaram para mim e me cumprimentaram. Fomos para o escritório do chefe e eu nunca tinha estado lá antes. Entramos e ele nos indicou para sentarmos. Eu nunca tinha falado com o chefe antes. Ele anda pelo escritório de vez em quando, mas as pessoas simplesmente se afastam como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Essa foi a conversa que se seguiu. Chefe, bom dia, senhores. Esta é uma reunião fechada e qualquer coisa discutida aqui é privada. Blá blá blá. O chefe começou a fazer um discurso sobre responsabilidade e dedicação e ele realmente fez alguns bons pontos, tenho que admitir. Ele olha para Paul e pergunta por que deveriam me manter na empresa. Paul, ele faz um ótimo trabalho, salvou contas e adquiriu muitas novas, além de que não conseguimos encontrar ninguém para fazer o trabalho pelo salário 20% abaixo do mercado como nós estamos oferecendo. Pagar a ele 20% abaixo do mercado? Que porra é essa? Então Paul e o chefe começaram a rir maniacamente, como naquela cena do bar no filme Os Bons Companheiros. O chefe enxugou uma lágrima do olho e disse a Paul que é por isso que ele é o melhor vice-presidente que tem. Eu ganho um bom salário, mas poxa, me senti bastante desprestigiado. O chefe olhou para mim e se inclinou. Chefe, escuta, garoto, sei que você teve alguns problemas com sua mulher, então deixe-me te dar um conselho. Ele mencionou o nome de um cara que estava citando. Não sei se estou lembrando palavra por palavra, mas essa é a essência da mensagem. Chefe, Deus dá sobrancelhas a uma mulher e ela as arranca e desenha novas. Deus dá um rosto a uma mulher e ela pinta um novo sobre ele. Deus lhe dá seios e ela compra um sutiã push-up com enchimento. Deus lhe dá um corpo e, ainda assim, insatisfeita, ela compra roupas que moldam esse corpo. Se o próprio Deus não pode agradá-la, como você, irmão, poderia? Não se mate por isso. Bem, isso realmente me deixou um pouco surpreso, devo admitir. O chefe olhou para Paul. Chefe, posso confiar em você para lidar com isso adequadamente? Ele fez uma pausa. Sua mãe me mataria se eu tivesse que te demitir. Então percebi que eles eram parentes. Paul e eu saímos e eu olhei para ele e disse, 20%, cara, sério. Ele colocou o braço em volta de mim e disse, não se preocupe com isso, eu cuido de você, idiota. Eu, então, vou ser demitido ou disciplinado? Paul, não, seu burro, você está sendo promovido, disse ele, colocando o braço em volta
volta de mim e me beijando na lateral da cabeça. Você poderia ter me contado isso antes, seu babaca. Não, foi muito mais engraçado desse jeito. Senti sua falta, garoto. Agora, vamos nos divertir. São 8h30 da manhã. E daí? Eu faço isso. Você ainda tem muito a aprender sobre como aproveitar a vida. Não me surpreende com esse cara. Sério, o que esperar de alguém que ficou bêbado de saque e entrou numa briga com um macaco, levando uma surra? Devo acrescentar, nas fontes termais no Japão. Nós acabamos nos divertindo. Puto de raiva. Conversamos sobre o trabalho e o que iria acontecer. Falamos sobre Jean e ele me aconselhou que eu realmente deveria encontrá-la e obter um encerramento. Ele disse que ambos fizemos coisas estúpidas, mas somos boas pessoas. Uma vez que eu conseguir esse encerramento, poderei seguir em frente com meu futuro sem uma âncora emocional me segurando. Ele disse que, uma vez que isso esteja resolvido, poderíamos falar sobre meu futuro profissional, o que eu quero fazer e para onde quero ir. Então, isso foi riscado da lista, pelo menos. Eu ainda tenho um emprego, meu pai está bem, mas ainda há a questão de Jean, que tem estado constantemente em meus pensamentos. Eu a desbloqueei no Facebook e rolei a página para me preparar para o que está por vir. Enviei uma mensagem privada e perguntei se poderíamos nos encontrar para jantar em breve. Apenas trocamos gentilezas e marcamos um jantar para os próximos dias. Essa será minha próxima atualização. Jean e eu concordamos em nos encontrar em um restaurante algumas horas depois que ela saísse do trabalho. Indo para este encontro, eu estava com medo de duas coisas: que minha raiva permanecesse e eu agisse de acordo com ela, ou que meu amor por ela permanecesse e eu agisse de acordo com isso. Eu esperava encontrar um meio termo confortável nessa área cinzenta. Todos os meus planos foram por água abaixo no momento em que ela entrou pela porta. Ela estava maravilhosa, sorriu e caminhou até mim, e meu estômago estava na garganta. Eu não estava tão nervoso nem quando perdemos nossa virgindade juntos. Compartilhamos um abraço curto e desajeitado, e eu pude sentir o perfume que eu mais gosto nela. Será que ela está prestes a me encher de amor ou a jogar alguns truques emocionais? Será que ela está em outro relacionamento e aqui para me mostrar o que eu perdi? Não havia anéis em seu dedo, nem mesmo o que eu dei a ela. Falamos sobre meu pai primeiro e ela me disse que sempre verificava como ele estava quando estava de plantão e me garantiu que o cirurgião para a próxima cirurgia de ponte de safena era um dos melhores. Conversamos sobre coisas triviais, como sua carga de trabalho extrema durante a pandemia e o que eu experimentei durante o lockdown em Tóquio. Eu estava seriamente prestes a surtar. Posso garantir que estava calmo e controlado por fora, mas por dentro estava desmoronando. Disse a mim mesmo que precisava disso para consolidar esses sentimentos e finalmente seguir em frente. Parecia que estávamos dançando em torno do elefante na sala por um tempo doloroso, e ela finalmente olhou para mim e seu rosto mudou. Toda a conversa depois disso é um borrão, mas vou recontá-la da melhor forma que consigo. Jean, primeiro, quero te dizer o quanto sinto muito pelo que aconteceu e por te magoar. Você está realmente arrependida por ter sido pega ou por como me machucou? Jean, claro que sinto muito pelo que fiz a você, pelo que fiz às nossas vidas e ao nosso futuro. Eu joguei tudo fora por causa da minha insegurança. Então você planejou isso por causa da sua insegurança ou você secretamente queria me punir pelas pessoas com quem estive quando não éramos um casal? Jean, talvez os dois, mas deixe-me dizer que qualquer outro homem que esteve na minha vida antes de estarmos noivos nunca amou como eu amei você. Meu ex antes de você me traiu porque sempre dizia que nunca poderia competir com os sentimentos que eu tinha com você. Terminamos por causa disso. Eu não sabia disso e, para ser honesto, nunca me senti mal por ele ter me traído. Eu nunca quis que você soubesse que estava prestes a dormir com outro homem. Achei que poderia me desvincular emocionalmente disso e, mesmo que você descobrisse, poderíamos superar isso como tudo que vivenciamos. Começou a ficar emocional e Jean se desculpou e foi ao banheiro para se recompor. Estávamos em um restaurante de tamanho médio e apenas algumas mesas estavam ocupadas. Paul foi junto para dar suporte, como alguns de vocês mencionaram, e se posicionou estrategicamente na área isolada do lounge. Olhei para ele em busca de incentivo ou um sinal positivo, e ele estava tendo uma conversa bastante animada com duas mulheres bastante atraentes, rindo e fazendo gestos com as mãos. A cena completa. Finalmente, ele olhou para mim, deu um sinal de positivo questionador e eu acenei com a cabeça que estava tudo bem. Ele sorriu, depois me mostrou o dedo do meio com um sorriso de lado e voltou para suas atividades extracurriculares. Esse maldito cara, sério. Jean voltou e retomamos a conversa. Jean, há algo que você queira perguntar sobre aquela noite? Não pode ser desfeito, não importa. Jean, nada aconteceu. Eu nem mesmo tinha certeza se eu poderia ter feito isso quando você ligou para o quarto. Isso me assustou pra caramba e eu corri para o lobby, mas você já tinha ido. Não importa agora. Não estou aqui para relembrar o passado. Quero que trabalhemos para seguir em frente. Jean, você pode me perdoar? Claro que posso te perdoar e te perdoo. Você não é uma pessoa horrível, apenas fez uma série horrível de escolhas que nos trouxeram até aqui. Não é toda a sua culpa. Eu deveria ter sido mais aberto e compreensivo com suas preocupações também. Eu estava passando por um ciclo de emoções, de amor à raiva, a arrependimento. Uma parte de mim queria gritar com ela e outra parte queria levá-la para casa e esquecer que isso nunca aconteceu. Nas últimas semanas, estive assistindo a vídeos no Reddit e YouTube, me preparando para essa conversa, vendo esses homens se punindo pelo que suas esposas haviam feito, causando danos muito piores do que a própria
própria traição. Eu estava determinado a não ser aquele idiota. Comecei a olhar para ela com as palavras do velho na minha mente. Rosto pintado, unhas pintadas e vestido justo. Será que eu realmente conheço ela? Se essa é a aparência dela, será que a mente dela é a mesma? São todas as mentes iguais? Eu me endureci. Jen, e agora? Há algo para nós no futuro? Eu quero que você se lembre de quando éramos crianças e estávamos voltando do parque. Aquela cachorrinha feroz que se aproximou de nós. Eu fiquei na sua frente por instinto, para te proteger, para te salvar. O dono chamou o cachorro e ele foi embora. Foi apenas por alguns segundos, realmente. Mas quando você tem 9 anos, isso é bastante assustador. Todos esses anos depois, eu estive na sua frente, te amando e te protegendo do que quer que viesse em nossa direção. Mas desta vez, quando eu fiquei na sua frente, te dando tudo o que eu tinha, você me apunhalou nas costas, como no conto da rã e do escorpião, asterisco asterisco. Essa declaração realmente a atingiu como um raio e ela baixou a cabeça e chorou um pouco. Eu não tinha terminado. Eu precisava expor tudo. Jen, eu sinto muito. Ela tira a caixa de anel e a desliza pela mesa para mim. Eu a deixo ali. Eu não quero isso. Estou irritado. Você acha que eu quero estar aqui com o coração saindo pela garganta e você chorando? Eu quero estar em casa brincando com o bebê que teríamos agora. Não consigo me lembrar do que foi dito nos minutos seguintes. Ela começou a chorar e cobriu o rosto com as mãos. Eu já disse algumas coisas horríveis na minha vida, mas isso foi além. Eu me desculpei e disse que isso foi longe demais. Isso me tirou do modo de raiva e o resto da conversa se acalmou. Depois que eu expulsei essa raiva, nós realmente tivemos uma conversa normal, apenas sobre a vida no futuro. Como nossos pais são tão próximos e os pais dela são como minha segunda família e vice-versa, conversamos sobre como poderíamos coexistir nesse âmbito como amigos. Reconciliação não está em discussão. Ela se levantou para ir embora e nos abraçamos por um longo tempo. Vou deixar isso aqui e terminar o resto amanhã. Foram alguns dias longos.